O meu nome é Gisele, eu sou estudante da Integral Mind. Primeiro, como eu conheci a escola, eu estava prestando vestibular em Curitiba, da UEPG. E depois que eu saí do vestibular, eu estava bastante desanimada porque eu sabia que eu não tinha me desempenhado da forma com que eu queria, né? Pra conseguir a nota para passar. E realmente depois saiu o resultado, eu não consegui. Mas naquela noite eu percebi que eu precisava mudar a metodologia que eu estava seguindo. Eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular presencial, não era o meu primeiro ano de cursinho, já tinha feito outros anos. E eu acreditava que eu já estava bem, né? Eu já sabia grande quantidade da matéria e que eu tinha condições de conseguir um desempenho bom, só que eu não estava conseguindo. Eu estagnei nas notas, né? Não foi o primeiro vestibular, foram vários vestibulares que eu prestei e que eu não saía de 75%. E a gente que presta medicina sabe que 75% é um desempenho muito baixo para quem quer uma federal, uma estadual, né? Que precisa de no mínimo 85%. Então, assim, eu percebia que por mais que eu estudasse, aumentasse a carga horária de estudo, isso não estava me trazendo resultado, não estava aumentando a minha nota. Eu precisava de alguém que olhasse o meu problema de perto, sabe? Tentasse entender o que estava realmente acontecendo. E na internet, no YouTube, eu encontrei um vídeo que o Marcel estava falando sobre esse cursinho individual, né? Que um professor estaria com você e que te ajudaria a tentar descobrir qual eram as suas dificuldades, qual eram as suas limitações, né? Às vezes até o seu trauma, e trabalharia isso para tentar te desenvolver tanto como estudante, mas como pessoa, né? E eu achei aquela proposta, né, era exatamente o que eu precisava. E, claro, eu fiquei com um pouco de receio. Eu entrei em contato com o cursinho e eu enchi muito o saco da Grazi, muito. Porque, assim, eu fiquei com muito receio dessa metodologia também ser mais uma, né? Porque eu pensei assim, ó, pensa comigo. Eu tava num cursinho presencial. Eu tinha o professor, tipo, próximo de mim, né? Eu via o professor. Eu estava assistindo a aula, eu podia levantar a mão pra perguntar. Durante os intervalos eu podia tirar dúvida. Então, eu fiquei com um pouco de receio, tipo, por que um professor, como um professor à distância, iria conseguir estar tão próximo de mim e conseguir ver as minhas dificuldades, se um professor presencial não conseguiria ver, né? Porque ele estava próximo, ele via minhas perguntas, ele via onde eu estava errando. Então, assim, como um professor à distância iria conseguir fazer isso? Na verdade, a Integral Mind tem um polo presencial em São Paulo, né? Mas eu moro em Campinas, então eu decidi fazer o curso à distância e eu fiquei bastante insegura no começo. Só que depois de tirar várias dúvidas com a Grazi, toda vez eu ligava para ela e perguntava como ia ser, se tinha pessoa para tirar dúvida, se era um professor só, se ele iria conseguir me ensinar tantas matérias diferentes, né? Porque esse professor teria que ser um professor multidisciplinar, né? E pra mim isso era impossível, né? Uma pessoa que conseguiria ver os problemas de exatas e humanas ao mesmo tempo. A gente aprende que quem é de uma área não é de outra, né? Quase isso, que é impossível conciliar as duas coisas. Eu iniciei o curso em julho. E depois eu fui apresentada para o professor Gabriel, que é o meu professor atual. Ele realmente vê
você individualmente, o seu problema individualmente. A gente tem a aula semanal, e nessa aula semanal ele resolve os problemas, os exercícios comigo. A gente lê o exercício, a gente elabora o plano de resolver esse exercício, faz o exercício, faz as contas e chega num resultado. Isso progrediu muito, a forma de fazer os exercícios realmente. Eu tinha muita dificuldade, na verdade eu estava errando em coisas muito bobas que ele, com o jeito dele, tipo, brincando, às vezes ele me dava uns toques que eu nunca percebi. Por exemplo, na nossa última aula, tava lendo um exercício, né? E na hora de fazer, eu falei pra ele, aí você tem que somar. Ele falou, onde que tá escrito soma? Né? E não tinha no enunciado, não tinha nada de soma. Mas assim, na hora de ler, quando você tá, tipo, querendo fazer o exercício, eu, tipo, subentendi que era pra somar os valores. Mas não tava em nenhum momento escrito isso. Então assim, aí ele foi, tipo, com o jeito dele, não, Gi, vai devagar, vai, tipo, para de ser ansiosa, vai fazendo o exercício com calma, entendendo, olha de novo o que foi pedido. Então, assim, esse jeito de ver a pessoa, humano, sabe, o jeito humano, de mostrar que não é a quantidade de exercícios que tem que ser feita, mas a qualidade deles, começou a me dar confiança. E eu acho que foi isso que fez um diferencial imenso no meu estudo, porque ele conseguiu me mostrar que realmente o meu problema, a maioria das vezes, não está no conteúdo. Às vezes numa distração ao ler, às vezes numa distração ao fazer os cálculos, que a gente faz às vezes muito rápido, quer um resultado rápido, quer sair daquele problema rápido. E a forma com que ele vai orientando, né, fazendo você ter essa confiança de fazer, foi muito bom. A minha metodologia de estudo era assistir a aula durante a manhã, né, eram 6, 7 aulas, e à tarde fazer os exercícios da aula, né, aula dada, aula estudada, aula dada, aula estudada. A gente sabe que isso é humanamente impossível. E no dia seguinte, mesmo você tendo dúvida, é outra matéria, outras coisas, então é outra aula dada, outra aula estudada. E as dúvidas que você teve anteriormente, você não tem tempo de tirar. Então, assim, você vai progredindo, mas com lacunas de conhecimento, do conhecimento muito grande. Então você não percebe isso, porque você todo dia tá estudando muita coisa e tá vindo e que você tá fazendo, mas na verdade não significa que você tá progredindo. E na Integral Mind foi diferente, porque assim, o que eles, a metodologia deles, qual foi a proposta pra mim? Né? O Gabriel, a gente conversou, ele analisou o que eu queria, o que eu precisava, e a metodologia que ele me ofereceu foi uma metodologia reversa, né? A gente faz os exercícios, faz os simulados, eu anoto tudo que eu tô errando, né? Quais foram as questões que eu tô errando, observo exatamente em qual parte do exercício eu tô errando, né? Além de fazer a questão, errar, anotar qual foi, eu refaço, ele manda o gabarito, eu olho exatamente no gabarito o que foi feito, até onde eu consegui fazer, aonde eu não entendi, e a gente vai trabalhar exatamente no ponto que eu preciso. E isso faz com que o estudo seja muito mais rápido. Às vezes você está estudando dinâmica, você fala assim, nossa, eu vou ter que estudar força toda, tudo de novo de força, porque eu tô errando no exercício de força. Mas na verdade você não tá errando no exercício de força, você tá errando numa passagem, numa parte, só nessa. Só que você não percebe, na hora que você tá estudando, você tá fazendo esse monte de coisa, você não consegue. Pô, tipo assim, você é o centro, né? Você que tá estudando, você não tá lá. Você precisa de alguém que olhe por fora e consiga te mostrar exatamente qual é o seu ponto. E isso tá sendo diferente. Só que eu só consigo isso porque eu estou realmente fazendo o que o professor está propondo. Tá fazendo 2 simulados durante a semana, que é o simulado do dia 1 e do dia 2, então são 2 simulados. Aí ele pega, eu refaço toda essa prova de novo, anoto os pontos que eu tenho dúvida, mando pra ele já me manda uma lista de exercícios nos pontos que eu tô errando e eu faço essa lista de exercício e aí eu tiro dúvida com a monitora, se eu tiver, e na outra semana a mesma coisa. E isso é legal porque essa pegada é legal porque se
deixar por mim mesma, fazer o que eu quero, eu tô muito cansada. Normalmente eu não vou fazer. Eu vou fazer os exercícios que ele me pede, quando ele me pede, eu faço todos. Mas se ele me deixar, falar assim, olha, faz exercícios de probabilidade e me deixa à vontade, eu vou ir num ritmo menor. A gente entra, tipo, meio que numa zona de conforto. E isso é normal do ser humano. A gente tá cansado, a gente não quer errar, a gente, tipo, quer ver resultado. Então, assim, esse negócio dele, às vezes, pegar no pé e colocando exercícios cada vez mais difíceis, estimulando o seu conhecimento, isso é muito bom. Tô focando pro Enem, mas eu tô resolvendo diversos exercícios da FUVEST, da Unicamp, e que depois, quando eu olho os exercícios do Enem, eu falo, putz, eu não quero fazer esse exercício, esse daqui tá fácil. E isso eu só consegui na Integral Mind. Então, assim, no final do ano tá aí, eu vou prestar o vestibular de novo, né? Eu estou muito mais empolgada, muito mais feliz e muito mais contente com o meu desempenho. Eu aprendi com ele que eu preciso comparar o meu desempenho comigo mesma. E isso é muito legal, né? O Gabriel me mostrou que eu tenho que ir aos pouquinhos, que eu tenho que ir etapa por etapa, vencendo essas etapas, e que eu tenho que comparar os meus resultados comigo mesmo. Porque eu vou ver o meu progresso e eu vou me sentir confiante. E eu tô me sentindo confiante. Eu não sei qual vai ser o resultado da prova do final do ano, mas eu tenho certeza absoluta que vai ser bem melhor do que foi o ano passado. Porque eu aprendi a estudar. E não importa qual for esse resultado. Eu melhorando o que eu estou fazendo, eu tenho certeza que já foi uma evolução muito grande. Para quem tiver dúvida, falo para quebrar essas barreiras, esse preconceito mesmo que tem, principalmente os estudantes de medicina, que a gente quer sempre seguir o que o outro fez, né? Como o outro passou, e nem sempre é assim. E que ter alguém para te dar as dicas que você não tá conseguindo ver é muito importante nesse processo. Obrigado, Gabriel, por ter paciência comigo, pelo pessoal todo da Integral Mind, que eles sabem o quanto eu também tive dificuldade em aceitar o método, e agora eu tô apaixonada por ele, por esse método, e eu não posso, acho que eu não conseguiria mais fazer de outra forma.